Em alguns outros vídeos aqui do canal, eu resolvi alguns exercícios ah, sobre energia, tá? Utilizando o trabalho. Mas até então ainda não havia sido formalizado uma certa conversão de energia. E a gente vai observar isso agora em interações elásticas, certo? A gente vai usar como base aqui o livro do Pierre Lussier. O Pierre Lussier aqui, ele vai considerar um sistema aqui, um satélite artificial de massa mzinho, que está se deslocando em órbita em relação ao emissão aqui. Por exemplo, o Sol e a Terra, tá? Ou a Terra e a Lua. Enfim, pode ser a Terra e a Lua, não o sistema artificial aqui seria a Lua no caso. E a gente observa aqui que entre o peripeu e o apogeu, esse satélite aqui, ele se move com velocidades diferentes, tá? Então a gente vê que existe alguma energia cinética sendo dissipada nesse processo aqui. Mas o estranho é que ela volta nesse ponto, né? Nesse ponto aqui, ó, a energia cinética que esse satélite perdeu até dessa volta gigantesca aqui, ela é ganha aqui. Ele fica assim, né? Então ele começa devagar aqui, ele aumenta a velocidade, ele vai parando, daí ele aumenta a velocidade. E vai nesse processo, então a velocidade que ele perde nesse ponto, a energia cinética que ele perde nesse ponto, ele recebe de novo aqui, né? Ele tem um certo ganho de novo. Não sabemos se é conservada, né? A gente vai tentar montar essa ideia aqui. Interessante aqui que nesse peripeu, né, ele atinge sua velocidade máxima. Então aqui a gente tem a nossa velocidade máxima. E lá no apogeu, né, a gente tem a velocidade mínima. Então aqui seria a velocidade mínima. E vamos tentar construir essa ideia aqui de maneira artificial, né, pela mente. Então vamos lá, como a gente já falou, existe aqui um certo ganho de velocidade nesse processo de queda, e existe uma certa perda de velocidade nesse processo de subir, entre aspas, né? Cair, subir, entre aspas. Então podemos dizer aqui que existe uma certa energia cinética mais uma energia potencial. A gente já tinha construído em alguns outros vídeos, eu não sei se eu comentei isso, mas tem aqui uma energia potencial, uma energia que tem potencial de se transformar em ação, né? Uma capacidade de realizar tarefas. E a gente consegue ver aqui por esse pequeno artifício mental aqui que essas coisas se conservam. O que ele perde nessa subida, ele ganha nessa descida. Então essa soma aqui tem que ser uma constante, tá? E aí, consequentemente, né, as variações dessas energias devem ser zero, certo? Então o que variou daqui a aqui e o que variou dessa energia potencial daqui a aqui tem que ser zero essa soma. E isso se deve basicamente, né, se a energia cinética está saindo daqui, ela tem que ir para algum lugar e ela vai para essa tal de energia potencial. Então o que perde aqui vem para cá e o que perde aqui vem para cá. Então essas variações são zero, né? A gente não tem uma variação, a soma das variações é zero. E aí da mesma forma, por exemplo, a gente pode observar com pêndulos, né? Se existe um pêndulo aqui oscilando entre dois pontos, a tendência dele é que ele fique oscilando para sempre, certo? Essa é a tendência dele, que a energia que ele ganha aqui, ó, da cinética que ele ganha nessa quedinha aqui, ele perde na hora que vira potencial. Então nós temos duas coisas aqui, né? A energia potencial e a energia cinética. A energia potencial é uma energia que fica guardada, é uma capacidade de realizar tarefas, mas que fica guardada. E esse sistema aqui, ele conserva essa energia.
a gente observa aqui, ó, que a energia potencial ela é menos a variação da energia cinética. E uma coisa que a gente tem que deixar claro também é que esse sistema aqui é um ideal, né? A gente está no espaço aqui, né? Em algo bem ideal. Aí no caso o pêndulo aqui, ele deveria continuar isso aqui infinitamente, mas ele não continua por causa das interações, né? Que ocorre do pêndulo com o ar, o fio e etc. A gente não pode medir energia potencial diretamente, mas a gente pode medir energia cinética. Só para lembrar, a energia cinética é meio de mv². Tendo a variação de energia cinética, a negativa dela é a energia potencial. Então a gente construiu essa ideia aqui, tá? Essa é a ideia de energia potencial. É uma energia que se guarda no sistema e que ela vai ter capacidade de realizar tarefas posteriormente. E a gente construiu isso aqui observando como que ocorre aqui esse movimento de um planeta nessa órbita aqui, que ele perde energia e depois ele ganha de novo. Então essa energia tem que ficar guardada em algum lugar, tem que ter um potencial aqui. A gente pode construir mais uma ideia que é bem interessante. A gente vai analisar aqui um sistema de uma massa que está descendo um caminho estilo montanha-russa. Vamos desenhar isso aqui. Então a gente criou aqui esse desenho, tá? E a gente tem aqui uma trajetória de uma bolinha que vai descendo esse caminho aqui em estilo de montanha-russa até chegar nesse ponto aqui. Nós temos dois vetores aqui, ó, que estão no centro de coordenadas dessa montanha-russa que ligam dois vetores que ligam na posição inicial e a posição final dessa bolinha, certo? E claro, né, a gente também teria, por exemplo, um vetor R aqui que sempre está mirando em direção ao deslocamento dessa bolinha, tá? Temos isso aqui. E qual que vai ser a nossa ideia aqui? A gente quer observar como que a energia potencial desse sistema está variando, fazendo as mesmas considerações. O sistema é ideal. Por exemplo, a gravidade também é constante, tá? Então a gravidade é constante. E, bom, para resumir, esse sistema aqui é um sistema isolado em que a energia se conserva. Então, tendo isso aqui em mente, a gente vai trabalhar um pouco. Lembra do outro caso? Olha só, a gente chegou nessa hipótese aqui, né? Então, se o sistema for isolado, for conservativo, né? A gente teria que a energia potencial seria a negativa da energia cinética, a variação, né? E esse sistema aqui também irá obedecer tudo isso aqui, para a gente poder trabalhar melhor, tá? Simplificar um pouco as coisas. A gente já sabe que o trabalho de uma força é a integral dela no caminho do início ao final, produto escalar, com esse deslocamento, tá? Então, olha só, ela está seguindo aqui, nós temos um vínculo do caminho aqui que mantém ela sempre tangente aqui, certo? E aí essa força aqui, que no caso quem faz o trabalho aqui é a força mg, e essa força aqui de vínculo, que seria o que? A normal aqui, né? A gente teria uma força de vínculo, ela é sempre perpendicular à trajetória, né? Então a gente não tem trabalho sendo realizado por ela. Portanto, essa força que realiza trabalho aqui, a resultante de força que realiza trabalho, é o próprio mg, produto escalar dr. A gente vai tirar isso aqui, tá? E aí a gente faz esse integral aqui, que essa integral é o próprio caminho, né? Que essa bolinha que percorreu, que é do caminho R1, R2 menos R1, que é igual a mg delta R, tá? Produto escalar aqui, certo? Mas lembre que a energia potencial é menos energia cinética. E a variação da energia cinética se deve ao trabalho. Então,
a energia potencial desse sistema é menos mg ΔR. Olha, a gente está lidando aqui com vetores, né? Vamos transformar isso aqui em um escalar. Então, mg ΔR cosseno de θ, que é o ângulo entre eles, né? E olha só, o ΔR aqui no caso, ó, ele seria esse carinha aqui. Vamos colocar aqui. Ele seria esse carinha aqui, ó. Então, o nosso ΔR, né? O vetor R2 menos o vetor R1. Aqui no caso é um vetor, né? Não coloquei. Esqueci. E aqui, ó, é o ângulo entre ele e o peso, né? O peso aqui faz 90 graus com a vertical. O ângulo entre o ΔR e ele é esse θ aqui. Certo? Vamos trabalhar um pouquinho, vamos ver um pouquinho essa geometria aqui para a gente descobrir o que seria esse ΔR cosseno θ. Vamos fazer um desenho simplificado. Veja só, a gente desenhou então aqui, ó, esqueci aqui, ó, o ponto inicial e o ponto final. Então, olha só, tínhamos aqui o ponto inicial, ponto final, a gente só ligou o vetor que simplificou o desenho tirando essa trajetória, só colocando os dois pontos. Como a gente viu aqui, ó, só vai depender desse ΔR aqui, não o vetor que liga do início ao final. E o ângulo θ é esse carinha aqui, né? O cosseno de θ, ele vai ser o quê? Ele vai ser essa altura aqui, olhando para o triângulo normal, tá? Ele vai ser essa altura aqui, com o ΔR, o módulo dele. A gente está considerando um módulo, tá? O cosseno de θ, então, vai ser a altura dividido por cosseno θ. Eita! Aqui é por ΔR, né? Coloquei errado. Então, o H, ele é o ΔR cosseno θ. E o que tínhamos aqui, ó, era o quê? Era que a energia potencial, vou colocar aqui, eu já tiro, tá? É menos mg ΔR cosseno θ. Olha, cuidado para não se confundir, tá? Quando eu estiver falando de vetor, se eu não tiver esquecido, né? Eu coloco a setinha, certo? Aqui a gente está falando só de escalar. E esse carinha aqui, ó, ele é o H, né? Ele é a altura aqui, ó. Então, olha que interessante. A nossa energia potencial, sem perder generalização, em um sistema ideal, um sistema isolado, conservativo, que a energia se conserva, então que essa energia aqui potencial, a variação da energia cinética mais a energia da variação potencial, ela é zero, isso aqui se conserva, né? Nesse sistema, a energia potencial só depende do nível que a bolinha está descendo aqui, que está variando, né? Só depende do nível que essa bolinha estava aqui inicialmente e que a bolinha estava aqui no final. Esse H seria o quê? Esse H seria o H final menos o H inicial. Então a energia potencial só depende disso aqui, só depende da altura dela. Isso é muito interessante, porque todo esse caminho aqui que ele percorreu não nos importa. Não importa como a bolinha que percorreu, mas importa o quanto que esse nível diminuiu, o quanto que esse nível variou. O que torna as coisas muito mais simples. É muito mais simples você ter informações sobre o início e o final do que informações sobre todo o caminho, né? Isso é uma natureza simplificando as coisas, né? É uma coisa bem interessante. E esse aqui é o nosso pensamento sobre energia potencial, tá? Utilizando o livro do Pierre Lussier. Espero que tenha ficado claro.